Olá, estimado aluno da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, edição 2023. Esse ano nós estamos estudando sobre um tema sempre muito oportuno, liderança. E as nossas aulas estão baseadas nessa literatura, 5 pilares da liderança cristã. Ou seja, além da aula magna que tivemos, das aulas em vídeo que vocês também estão recebendo, você pode acompanhar todo o conteúdo aqui nessa obra especial sobre liderança. Hoje, o título da nossa aula é Liderança Cristã Efetiva. Quando você ouve falar a palavra liderança, o que é que você pensa? Liderança é um assunto muito estudado. Durante a história, muitas pessoas já quiseram compreender mais essa influência que nós podemos causar na vida de outros. A liderança. E eu quero começar com uma ótima notícia. A liderança é para todos. Todas as pessoas podem ser líderes. É isso mesmo. Algumas pesquisas, alguns sociólogos chegam a dizer que até as pessoas introvertidas influenciarão uma média de 10 mil pessoas durante sua vida. Até as pessoas introvertidas podem influenciar outras. Certas pessoas nascem com maior aptidão para a liderança do que outras, mas isso não quer dizer que somente essas pessoas possam ser líderes. Todos podem, mediante estudo e treinamento, se tornarem bons líderes. Na literatura nós encontramos várias definições de liderança. Eu gosto de uma, pessoal, que é a seguinte: liderança é o exercício de influenciar e conduzir pessoas a realizar ações, idealmente pautadas em propósito, visão e planejamento comparticipados. A maioria dos autores de liderança no mundo contemporâneo usam a palavra influenciar. Então podemos pensar que a liderança, em primeiro lugar, é influenciar pessoas. É o exercício de influenciar pessoas a realizar ações. E o ideal é que essas ações sejam pautadas em coisas importantíssimas. Primeiro, propósito. As pessoas precisam conhecer o propósito da ação. Outra coisa que é muito relevante é a visão. Qual o cenário que o líder deseja levar o grupo a vivenciar? E também o planejamento comparticipado. O envolvimento dos liderados na construção do planejamento também é importante. Liderança cristã também envolve esse conceito de influência. Dentre os muitos conceitos de liderança na atualidade, nós encontramos uma teoria que coaduna muito bem com a liderança cristã. É o que nós chamamos de liderança servidora. James Hunter é um grande teórico dessa teoria de liderança. Ele diz: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum. Liderança servidora. Essa liderança servidora está fundamentada no próprio Cristo. Jesus desenvolveu uma liderança servidora. É uma liderança que está mais empenhada em proporcionar o bem-estar da equipe e dos liderados do que conquistar seu próprio sucesso ou projeção pessoal. Um grande texto bíblico que infere esse tipo de liderança está em Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a liderança que Cristo desenvolveu quando esteve aqui, literalmente cumprindo a sua missão, estava baseada em serviço. Começamos falando de liderança num sentido mais amplo. Agora vamos delimitar o tema para o contexto eclesiástico, a liderança cristã. Eu gosto de um conceito pessoal de liderança que diz: liderança cristã é o exercício de influenciar e pastorear pessoas, intencionando conduzi-las a uma espiritualidade saudável e ao envolvimento efetivo na missão. Veja que aqui, além do exercício de influenciar, nós colocamos um outro verbo, uma outra ação: pastorear. O líder cristão
além de influenciar pessoas, ele precisa ter essa noção de pastoreio, ou seja, cuidar de pessoas. Influenciar e cuidar com uma intencionalidade que envolve conduzir essas pessoas ao desenvolvimento de uma espiritualidade saudável e também ao seu engajamento na missão, de acordo com o dom espiritual ou dons espirituais que cada liderado seu recebe. Dito isto, pode surgir uma pergunta: como desenvolver a liderança cristã saudavelmente? Essa liderança cristã baseada no modelo de Cristo, uma liderança cristã servidora. Primeiro, o líder cristão ele precisa adotar a Bíblia Sagrada como manual de princípios fundamentais de sua prática e de sua ética. A Bíblia é o livro base, é o compêndio especial do líder cristão. Segundo, as qualidades de liderança cristã são mais espirituais e morais do que intelectuais e técnicas. Embora o líder cristão precise crescer muito tecnicamente para apresentar um trabalho de excelência, acima de tudo, ele precisa desenvolver qualidades espirituais e morais pautadas na palavra de Deus. É assim que aparece na Bíblia. Quando Deus chama líderes, ele antes recomenda que essas pessoas tenham uma espiritualidade boa e também uma vida moral pautada na sua própria palavra. Terceira coisa importantíssima para o líder cristão: Jesus é a principal referência de liderança. Você vai encontrar no guia de estudos aqui, nesse material que preparamos para você, uma série de autores que falam sobre Jesus como líder exímio, que deve ser o nosso principal exemplo. Porque o líder cristão, em primeiro lugar, ele precisa buscar o paradigma de liderança de Jesus Cristo. Já abordamos a liderança no sentido mais amplo. Depois delimitamos para a liderança cristã e agora gostaria de delimitar um pouco mais, falando de liderança cristã efetiva. Jesus foi um líder efetivo. E é interessante que ser efetivo é ter duas importantes qualidades: eficácia e eficiência. E não apenas uma delas. E quando olhamos para a vida de Cristo, quando também observamos as tendências de liderança atuais, nós percebemos que é necessário o líder agir com efetividade. E o que seria o líder cristão efetivo? O líder que possui esses dois aspectos, eficácia e eficiência, pode ser considerado como efetivo. A efetividade é a habilidade de ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Efetividade consiste em fazer o que deve ser feito com qualidade, utilizando os recursos da melhor maneira possível para atingir o objetivo inicialmente proposto. Poderia dar um exemplo para vocês do mundo desportivo. A diferença entre eficácia, eficiência e efetividade, que podem parecer sinônimos, mas na verdade precisamos compreender algumas diferenças entre elas. Vamos ver agora a Seleção Brasileira de Futebol. Começando pela de 1982. Essa seleção encantou o mundo, mas infelizmente não ganhou a Copa. Não foi a campeã mundial de futebol. Ela foi muito eficiente, mas não foi eficaz. Ela tinha uma maneira de jogar muito bonita, atrativa. As coisas funcionavam, taticamente também, beirava a perfeição. Mas não conquistou. Ela não foi eficaz e não trouxe a taça como campeã mundial para o Brasil. Já a Seleção Brasileira de Futebol, de 1994, apesar de não ter encantado o mundo, tinham ali alguns jogadores muito pragmáticos, um sistema técnico e tático para resolver algumas situações, ela se tornou a campeã mundial. Ou seja, não foi eficiente, mas foi eficaz. E o que seria a eficiência? Pensando aqui em Seleção Brasileira de Futebol.
Seleção Brasileira de 1970. Essa seleção jogou um futebol encantador. Há quem diga que era um futebol lindo de se ver, com todas essas características brasileiras do futebol, encantou multidões. Mas ela também se tornou campeã mundial, ou seja, foi eficaz. Eficiência e eficácia. Essas duas características juntas na liderança tornam o líder efetivo. Nesse quadro que você pode acompanhar aí, nós temos essas duas qualidades, que é a eficiência e a eficácia, mas também mostrando a junção delas, que é a efetividade. Vamos ver a eficiência com um foco muito no custo, a eficácia enfatizando o resultado. E a efetividade pensa nessas duas coisas juntas, trazendo impacto, mudança, transformação na vida das pessoas, da comunidade e da própria sociedade. Vamos ver agora as atitudes peculiares de cada uma delas. Primeiro, eficiência. Diz assim, vamos fazer corretamente. A eficácia, por sua vez, diz fazer o que deve ser feito. Já a efetividade, que é o ideal, fazer corretamente o que deve ser feito. A eficiência diz utilizar produtivamente os recursos. A eficácia, capacidade de atingir os objetivos. A efetividade, transformar a situação existente. A eficiência pensa no custo-benefício. A eficácia, o foco é cumprir metas. A efetividade, mudança, desenvolvimento. A eficiência, mínimo de perdas e desperdícios. A eficácia, realiza o que foi proposto. A efetividade, relação entre produção e capacidade de produzir. Pensando nisso, podemos perguntar: como é a vida do líder cristão efetivo na prática? Podemos dizer que existem 5 pilares que sustentam o bom desenvolvimento da liderança cristã. 5 princípios que começam com a letra C. Consagração, que é o pilar espiritual. Caráter, o pilar moral. Companheirismo, o pilar relacional. Competência, o pilar técnico. E comissão, uma alusão à grande comissão, que é o pilar missional. E neste curso, nós iremos ver de forma mais profunda cada um desses princípios baseados na própria liderança de Jesus. Já convido você para a próxima aula. Vamos falar do primeiro pilar, a consagração, a espiritualidade do líder. Espero você!